Boa noite, hoje dia 12 de janeiro de 2025. Muito bem, então nós estamos na reta final, né, dos estudos das cartas de Paulo e, como eu já falei para vocês, as outras cartas vêm por uma lista, né? As últimas são muito repetitivas. Ele começa a dar instruções para a comunidade e já não faz mais comentários lá muito espirituais. Só repete as instruções. Então nós estamos na reta final mesmo. Muito bem. Deixa eu puxar aqui. E podemos começar. Opa. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Então, nós vamos para o capítulo 5. Então, vamos lá, onde eu estava. Capítulo 5. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Então, comportai-vos como verdadeiras luzes. Como assim? O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Então, comportemo-nos com bondade, com justiça e com verdade. Porque as coisas que tais homens, os que não seguem a verdade, fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas. Bom, as coisas que os homens do mundo fazem ocultamente é vergonhoso falar delas. Ora, por isso que eles fazem ocultamente, justamente, né? Então, faz escondida porque tem vergonha mesmo, tá? Mas aí ele continua dizendo: mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. Um momento. Eu adiciono aqui, permitir. Ué, Tereza Damasio estava aqui, sumiu. Pronto, gente. Boa noite. Boa noite, Shalom. Agora apareceu, pronto. Noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vi que você apareceu, depois sumiu. Eu falei, ué. Aí apareceu É de que eu novo. não conseguia abrir, não sei, porque eu acho que o Shankar tá com problema. Mas aí Achei que você que apareceu. estava com problema aí. Então vamos lá. Vou começar de novo, tá? Deixa eu ver. Tá tudo ajeitadinho. Vamos embora. Vou começar de novo. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Aí eu pergunto, bom, como é se comportar como verdadeira luz? Ele responde: ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Portanto, é assim que a gente tem que se comportar: com bondade, com justiça e com verdade. E ele diz assim: porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, os homens do mundo, porque tais coisas que tais homens fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas. E eu dizia assim: bom, claro que é vergonhoso. Se a pessoa faz ocultamente, é justamente porque tem vergonha, né? Não tem vergonha de fazer, mas tem vergonha de falar e de mostrar. E aí ele diz então: mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. Então, ao ser reprovado, não se trata exatamente de julgar e condenar, mas ao se tomar consciência do que não é justiça, bondade e verdade, aquela parte sombria nossa vem à tona, é
esclarecida, claro, esclarecida, e torna-se luz, torna-se consciência. Já não é mais um conteúdo reprimido, oculto, trevoso, vergonhoso. Não. Ele vem à tona e torna-se luz. Então, por isso que João e o próprio Jesus fala, vai e não peques mais. Não importa o passado, importa se libertar disso. Como nós vamos ver amanhã, no Ho'oponopono também, se fala de liberar as memórias. Mas que memórias são essas? O passado, o corpo de dor. Né? Então, se você está num nível superior de consciência, abandona isso. Tudo isso era sonho. Tá? Também a carta de João falava, na sexta-feira, abandona o temor. O temor não é amor. Então, se você adquiriu um nível de consciência, você não tem que ter medo de nada. Porque ele diz assim, temor é castigo. Não, não há castigo de nada. É preciso ter consciência. Se continuar no erro, aí tem castigo. Vem da própria consciência da pessoa. Tá? Então, ele está dizendo isso. Os homens do mundo fazem as coisas ocultamente, porque é vergonhoso falar delas. Ocultamente, de sua própria consciência, eles estão indo contra a sua própria natureza divina. São filhos de Deus. Então eles escondem. Eles escondem. E aí, por isso que Jesus falava, eles não querem, né? Eles não querem que eu fale as coisas, porque todo o conteúdo deles está oculto. E se eu falo, vem a luz. E eles não querem. Tá? E então, tudo isso ao se tornar consciente, e o Goldsmith fala isso, né? Tudo isso ao se tornar consciente, torna-se luz. É o Tolle que fala. Os dois. E tudo que se manifesta desse modo torna-se luz. É o que eu acabei de falar. Então, se há uma tomada de consciência, o que era sombra torna-se luz. Então você fazia uma coisa errada e você toma uma consciência e você fala assim, eu não faço mais isso. E não precisa remorso, não precisa nada. Simplesmente você olha, sorri e fala, eu não faço mais isso. É que nem eu conto sempre. Eu tenho um sobrinho que quando era bem pequeno eu filmava. E ele bem pequeno pisoteando uns desenhos, tudo. Passou uns 2 anos, eu mostrei para ele. Ele olhava na televisão, ele ria e falava, eu não faço mais isso. Né? Mas com pureza de coração, com a pureza de uma criança, eu não faço mais isso. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Torna-se luz, torna-se consciência. E tudo que se manifesta desse modo, tomando consciência, torna-se luz. Por isso, a Escritura diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nossa, uma frase magnífica. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui o sentido é o seguinte, mortos somos nós. Estamos no túmulo da vida material. Precisamos ser ressuscitados para o eu verdadeiro, o Filho de Deus que nós somos. Então ele diz, desperta tu que dormes. Estamos dormindo, sonhando um pesadelo. E quando a gente acordar, o que era pesadelo se tornará luz. Luz da consciência. Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não dissemos que os erros todos se tornarão luz? Cristo te iluminará. Isaías 26, 19, Isaías 61. Muito bem. Vou repetir. Desperta tu que dormes. Espera aí, deixa eu compartilhar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos
e Cristo te iluminará. Isaías. Bom, aqui uma curiosidade. Eu, achando a frase sensacional, magnífica, fiquei intrigado. Isaías já usava esse termo Cristo? É verdade que os profetas, o que eles têm de importante é que eles apontam para o Cristo, para a vinda do Cristo. Mas ele já usava esse termo? Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e Cristo te iluminará. Isaías tal e tal. Bom, eu fiquei curioso e fui ver. E aí, procurando Isaías, olha o que eu achei. Isaías 26, 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas. E a terra lançará de si os mortos. Então a gente vê que não é bem aquilo. A segunda frase que ele fala, Isaías 61, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Também gosto muito dessa citação, uma das minhas prediletas. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, vocês percebem que, na verdade, Paulo misturou e torceu um pouco, não é bem o que está aqui. Então, primeira parte, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então Isaías está dizendo que realmente que quem está morto será ressuscitado. Mas para Paulo o sentido é o homem do mundo está morto e ele deve ser ressuscitado como um homem espiritual. E aí levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E aí ele chama o Senhor de Cristo, realmente. Então, voltando à frase de Paulo, ele adaptou. Então, veja, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele não é muito fiel com a citação. Agora, ele construiu uma frase extremamente bela e profunda. Isso eu reconheço. Tá? E aí ele continua. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais outra passagem belíssima dele. Então, depois de dizer isso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre dos mortos e Cristo te iluminará, ele diz, rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é aquilo que a gente vem falando há 3 anos. Reconhecer Deus em todas as coisas, reconhecer Deus em todas as pessoas, é o que Taniguchi fala, agradecer. E agradecer para o Taniguchi não é dizer obrigado. Claro, ele diz obrigado. Mas é cultivar um estado de espírito de gratidão. Tão permanente quanto possível. Essa é a gratidão. Então agradeça. Então Paulo diz, rendei graças, agradecer, sem cessar. Então eu falei, Taniguchi prega um estado de gratidão tão permanente quanto possível. E Paulo diz, rendei graças sem cessar. Agradeça. Tá? O ensinamento é o mesmo. O ensinamento é o mesmo. Rendei graças sem cessar. Em nome de Deus Pai e em nome de Jesus Cristo. Mas o Cristo que nós somos também. A consciência que nós somos. Não é? Então, o estado elevado de consciência
é aquele que agradece sem cessar. A gratidão pregada pelo Taniguchi. E essa mesma gratidão que será libertadora no processo do Ho'oponopono. Mas aí precisa ser uma gratidão verdadeira e não uma simples repetição de palavras como se fosse um mantra mágico. Não é bem isso. Mas isso a gente vê amanhã. Tá? Então, é mais o que diz o Taniguchi, um estado de gratidão, estado de espírito tão permanente quanto possível. Esse tão permanente quanto possível, Paulo diz, rendei graças sem cessar. Depois de convidar-nos, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos, porque a gente vive a vida do pecado original. E o pecado original é o senso de separação de Deus, onde entrou a ilusão da morte. Então ele fala, desperta dentre os mortos. Se nós não temos Deus, nós não temos a vida eterna. Então, estar vivo e estar morto é a mesma coisa. Desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. O Cristo, Jesus, mas também o Cristo, a consciência que nós somos, o Filho de Deus. Então, belo esse capítulo. Então, vamos adiante. Efésios 6. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade e o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Nessa carta aqui ele estava inspirado. Eu não compartilhei. Aqui. Servi com dedicação como servos do Senhor e não dos homens. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Não tem muito o que explicar, não. Só que ele diz, fique pronto, esteja de prontidão. Como Jesus dizia, fique alerta, porque ninguém sabe a hora que vem o ladrão. Ninguém sabe. E fique alerta. Ou seja, o que é ficar alerta? Fique consciente. Não se deixe iludir pelo mundo. Claro que vai acontecer isso. Mas evite. Procure se manter no estado de consciência. Tá? E aí ele diz assim, ficai alerta à cintura cingidos com a verdade. Por que esses cingidos? Porque aquelas roupas que a gente vê nos filmes, nas fotografias, nas pinturas, são aqueles mantos enormes, né? E eles eram soltos. Então, na hora de trabalhos, de atividade mesmo, eles tinham que prender aquilo tudo com um cinto para ter mais agilidade. Então, nos evangelhos, e aqui também fala cintura cingida. Quer dizer, as roupas presas para ter agilidade, para não tropeçar na própria roupa. Tá? Então, esse é o sentido de prontidão. E prontidão é consciência. Em outras palavras, orai e vigiai. Tá? Então ele diz, estejamos prontos, com dedicação a Deus e não aos homens, prontos para anunciar o evangelho da paz. Mesmo que não seja por palavras, mas que seja por exemplos. Porque as palavras muitas vezes serão rejeitadas. Muito bem. Dito isso, entramos em Filipenses. Como sempre, pensando os ensinamentos espirituais e deixando para lá as instruções bem humanas mesmo para as comunidades. Filipenses, já começamos por Filipenses 2. Completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos.
Então ele está pregando a unidade, como ele já fez várias vezes. Depois, em 6, ele diz: sendo ele de condição divina, ele, o Cristo, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Explico. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Como explicar isso? Jesus no Horto das Oliveiras, Pedro levantou a espada, corajoso, para defendê-lo. Cortou a orelha de um soldado, de um servo dos sacerdotes. Chamava Malco. Né? Pedro, com muita coragem, levantou a espada e foi combater. Jesus imediatamente falou: guarda a espada. Guarda a espada. Você acha, disse Jesus, você acha que se eu não pedisse, Deus não mandaria uma legião de anjos para me defender? Mas então, como se cumpririam as profecias? Como se cumpriria o plano de Deus? Em outras palavras, o Goldsmith esclarece. É como se ele dissesse para Pedro: você vai matar uma pessoa, um soldado, para me defender? Para guardar minha vida, você tira outra vida? Então você não entendeu nada do que eu ensinei. Isso o Goldsmith fala. Tudo bem? Então, ele diz isso. Jesus, então, na condição humana, não se fez valer da sua igualdade com Deus. E justamente ele foi desafiado. Ah, se és o filho de Deus, desce da cruz. Bom, ele podia descer da cruz, mandar um raio, matar todo mundo. Mas ele preferiu se deixar. Isso seria se vingar dos inimigos. Isso iria contra o amor e a preservação da vida. Isso iria contra tudo que ele ensinou. Então ele preferiu se deixar, né? E cumprir o plano divino. E com isso ele dissolveu a ilusão da morte, a ressurreição. Então vamos lá. Aqui. Então no capítulo 2 de Filipenses ele continua. Ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, olha como Paulo às vezes erra como humano, mas às vezes ele acerta muito pelo Espírito Santo. Então ele diz, sendo exteriormente reconhecido como homem, reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se ainda mais, quer dizer, deixou acontecer, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Se dobre todo joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. É Jesus Cristo, mas é também a nossa consciência. Agora, Deus deu-lhe o nome, Cristo, para o qual se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. No mundo dos homens, isso deu uma confusão danada. Então as pessoas acham que, falando o nome de Cristo, elas dissolvem qualquer mal. Provavelmente. Mas é preciso que você viva
o nome que você está falando. O Cristo não é nossa consciência, nosso eu verdadeiro, então essa consciência precisa estar viva, ressuscitada. Senão, são só palavras. E aí, eu lembro a vocês que nos Atos dos Apóstolos, nós estudamos que num determinado momento, tinha os filhos de não sei quem aí, que chegavam, faziam os exorcismos. E falava assim, em nome de Cristo eu expulso você daqui, não sei o quê. Até um dia que eles encontraram um espírito que respondeu para eles. Em nome de Cristo eu expulso você daqui. O espírito virou e falou assim, sei muito bem quem é Jesus. Ah, não. Ele disse, conheço Jesus. E sei muito bem quem é Paulo. E vós, quem sois? E aí esse espírito deu uma surra neles. Porque eles estavam muito atrevidos, falando o nome de Jesus. O espírito não gostou, deu uma surra neles. Está escrito nos Atos dos Apóstolos. Uma passagem que eu acho assim engraçada. Pela arrogância, pela soberba das pessoas que só falavam em nome de Cristo, mas não tinha consciência do Cristo. E aí o tal do espírito maléfico me pareceu assim muito mais consciente do que eles. Porque ele falou com toda clareza: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Olha que passagem misteriosa. Então, ao nome de Cristo, todo joelho se dobrará. Mas não sabemos quando. É que nem o filho pródigo. Pode passar 1 milhão de vidas aí pelo mundo, comendo com os porcos e tudo mais, até que resolva voltar em nome do Cristo. Voltando à casa do Pai. O que quer dizer isso? Voltando à verdadeira consciência que eu sou. Voltando à minha própria casa, que sou eu mesmo. Né? Então, todo joelho se dobrará. A Kabbalah judaica chama isso de Tikkun Olam, restauração universal. Tudo será restaurado. O nome grego disso é apocatástase. Orígenes pregava muito isso. Restauração universal. Tudo retornará ao amor de origem e toda a ilusão será dissipada. Restauração universal. Tá? Então, todo nome se dobrará, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Parábola do filho pródigo. Todo filho perdido voltará. Deixa 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Mas a parábola do filho pródigo é melhor, porque Deus não sai atrás. Ele dá a liberdade do filho viver o pesadelo dele. Ele espera no portão. E quando o filho volta, ele não pergunta se matou, se roubou. Porque tudo aquilo era ilusão, era um pesadelo. Tá? Então, eu também falo uma coisa muito interessante. Destino e livre-arbítrio. Destino existe. Só existe um destino. Voltar para a casa do Pai. Livre-arbítrio. Existe? Sim e não. Sim, no mundo dos homens existe. E ele faz com que a gente vá desenvolvendo a consciência. Enquanto vivemos na ilusão. O livre-arbítrio existe? Não. Do ponto de vista de Deus, não, porque ele é onisciente. Tá? E do ponto de vista de Deus, nós não evoluímos a consciência, nós despertamos. Então, existe sim e não. É uma questão difícil. Então, nós aqui, com o pé no humano, os dois pés no humano, claro que nós vivemos o livre-arbítrio.
mas no nível da consciência divina, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Tá? Bom, muito bem. Então, mas o que é importante é falar do destino. Destino existe um só: voltar para a casa do Pai. Quanto tempo vai demorar isso? Quantas vidas vai demorar isso? Para nós, quanto mais vidas, mais sofrimento. Para Deus, o que importa? Deus é eterno. Milhões de vidas, o que é isso? Um piscar de olhos? Não é absolutamente nada para Deus. Isso não tem significado nenhum para Deus. Agora, para o ser humano, 1 milhão de vidas de sofrimento, nossa, que horror. Tá? Tudo bem? Então, isso quer dizer o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Ou seja, voltar para casa. Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede toda a inteligência. Aqui compartilhado, espera aí um pouquinho. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pois bem, a paz de Deus que excede o entendimento, a paz de Deus que excede a inteligência. Vários autores místicos falam isso. O Goldsmith fala o tempo todo. E eu descobri essa semana que o Dr. Lin, do Ho'oponopono, também fala isso o tempo todo. A paz que excede o entendimento. Está citando o Evangelho, sem dúvida nenhuma. Então, a paz que excede, que ultrapassa o entendimento, a paz que está além do entendimento humano, racional, mente humana. Que paz é essa? Jesus também falou. Eu vos dou a paz. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é impermanente, é passageira. Vem paz, vem guerra, vem paz, vem guerra, vem paz, vem guerra, vem paz, mas não dura. Então eu vos dou a minha paz. A minha paz é a vida eterna. Então aí eles falam, a paz que excede toda a inteligência, a paz que ultrapassa o entendimento, que excede o entendimento. Haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quer dizer, despertando a consciência, iluminação, viveremos em paz e essa paz guardará nosso coração. Ah, mas eu não despertei ainda. Mas pela fé, sabemos que isso já é verdade. Não é uma coisa para acontecer no futuro. Já é. Então, nós já somos salvos. Eu venho insistindo muito, no último ano eu venho falando muito essa frase. Nós já somos salvos. Quando Jesus passou pela cruz e ressuscitou, ele completou o plano divino. E, como eu já falei várias vezes, não era um plano meia-boca. O plano se completou, então nós já somos salvos. Nós já somos ressuscitados. Falta despertar e viver em plenitude. Mas já somos. E chegamos pela fé. E, finalmente, ele diz, neste capítulo, uma frase muito famosa dele também. Tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me conforta. Por que ele está dizendo isso? Não precisa de uma explicação. A frase é clara. Tudo posso naquele que me conforta. Todos os males do mundo são passageiros, são impermanentes. Eu posso tudo, porque Deus não é impermanente. Deus é eterno. Deus é vida eterna, é a vida que eu verdadeiramente sou. Então, se eu tiver que passar por algumas dificuldades,
Deus me conforta. E quem está falando isso é Paulo. Paulo passou por muitas dificuldades. Paulo foi apedrejado. Naquele tempo era uma coisa terrível. Nunca se ouviu falar de uma pessoa que foi apedrejada e levantasse viva e sobrevivesse. Então ele passou muita provação, ele passou muito aperto, né? Então ele dizia isso: tudo posso naquele que me conforta. Então nada disso vai me desanimar. E não desanimou mesmo. Né? Por quê? Então ele falava: vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Ele ainda era chamado de Paulo, tudo, mas por dentro, o ressuscitado vive. O Cristo vive. Então ele já não se abala mais pelo mundo. Tá? Então, os bens do mundo são passageiros, os males também são. E Deus me conforta. Essa é a mensagem. Vamos adiante. Oi. Pronto. Agora entramos em Colossenses. Vamos ver se dá para fazer tudo hoje. Se não der, não tem problema. Colossenses. Colossenses 1. Ele, o Cristo, ele nos arrancou do poder das trevas, da ignorância, e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Aqui vale uma explicação. Ele, o Cristo, nos arrancou do poder das trevas, da ignorância, nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, mas esse Filho muito amado disse com toda clareza: o reino de Deus está dentro de vós. E nesse reino temos a redenção, a remissão dos pecados. Pecados que nunca existiram, eram um pesadelo. Se despertarmos, esses pecados nunca existiram. Então não geram castigo, como disse João na carta dele, e não geram punição. Se continuamos no pesadelo, então a nossa própria consciência, corpo de dor, gera karma, gera punição. Tá? Taniguchi também fala isso, que as doenças são um impulso oculto, inconsciente de autopunição. Ele fala isso também. Então, no reino de Deus, elevando, temos a redenção e a remissão dos pecados. Ah, mas remissão dos pecados, mas não tem a lei do karma? Mas Deus não fala para nós perdoar 70 vezes 7? Então ele perdoa muito mais do que 70 vezes 7 a nós. Mas é preciso que a gente se eleve no nível de Deus. Se a gente continua na ignorância do mundo, não é Deus que castiga, mas a gente vive esse impulso de autopunição. Tá? Então precisa se elevar a Deus. Como a gente faz? Pela fé. É o caminho que Jesus nos oferece. Tá? Vamos adiante. Janela. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É engraçado como esses trechos são profundos, contrário de Paulo falando do pecado, da mulher, do papel da mulher. Isso a gente deixa para lá. Agora ele falando do Espírito é fantástico. Então ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas quantas vezes eu falei que Jesus não é um homem comum que se iluminou e recebeu. Ele é a própria consciência revelada. Né? Não há diferença entre Cristo e Jesus, porque também não há entre nós. Então ele diz assim, ele é a imagem de Deus invisível. Deus se manifestou, se revelou. Né?
O ser humano é imagem e semelhança de Deus, então ele se revelou como imagem e semelhança. Mas a própria consciência divina, o próprio Deus, tomou forma humana. Se revelou como tal. Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele diz isso porque, na verdade, teologicamente, Jesus não teria sido criado. Porque João, o mais teológico de todos, diz: no princípio era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, o Cristo. Então, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Quer dizer, ele estava. E Jesus também fala: antes de Abraão existir, eu sou. Não eu fui, eu era, eu sou, desde sempre, desde a origem dos tempos. Vamos lá, mais um trechinho, não é aqui. Aí ele prossegue: nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É também voz corrente, né? Poucos cristãos católicos sabem disso, mas o Evangelho de João dá a entender, e há essa carta de Paulo, que, na verdade, o Criador, Deus, enquanto Criador, é Jesus Cristo. É uma afirmação um pouco chocante, mas é isso que está sendo dito. E é isso que diz o Evangelho de João. Tá? Nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, anjos. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Todas as coisas subsistem nele. Então, o que é que ele diz? Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Se o ramo for cortado por si mesmo, ele murcha, seca e morre. Permanecei em mim, permanecei no meu amor. Eu sou a videira verdadeira, a fonte de toda a vida eterna. Permanecei em mim, permanecei no meu amor. Então, ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Permanecei no meu amor. Existe desde sempre. Permanecei no meu amor. Permanecei em mim, que sou vida eterna. Existe desde sempre. Colossenses 2. Aí ele fala um pouquinho de si. Ele diz: tudo sofro para que seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo. Podemos entender sempre como consciência crística e como filho de Deus que nós somos, mas entenda também como Jesus. Então, ele diz, tudo sofro. Ele já tinha dito, tudo posso naquele que me conforta, ele já tinha dito isso. Então, tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados, para que vocês também sejam reconfortados. E que aí, pela caridade, né, a gente seja levado para conhecer o mistério de Deus, que é o amor, que é o Cristo. No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Estai de sobreaviso, cintura cingida. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias
e vãos sofismas baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Um aviso contra os falsos profetas. Em Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o que eu falei, a consciência é revelada. Nele também fostes circuncidados. É um judeu falando, né? Circuncisão era a união com Deus. Então, ele diz que essa circuncisão agora toma um sentido figurado, alegórico, mas superior. Então ele diz: nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Bastante profundo. Então, o que os judeus pregavam com tanta firmeza, a circuncisão, a união com Deus, ele diz: isso aí não importa, porque está no mundo fenomênico, está no corpo físico. Circuncisão verdadeira é a união do espírito e é cortar a vida material. A vida material. Despojamento do nosso ser carnal. O que é isso? Renúncia do ego. Entrega devocional. Vários termos que a gente usa aqui o ano todo. Despojamento do ser carnal. Ser carnal, o Taniguchi usa muito essa expressão. Despojamento do nosso ser carnal. Também posso citar o Tolle. Não identificação com o ser carnal. Despojamento do nosso ser carnal. Renúncia ao ego. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Tudo isso, o ser carnal, tudo mais, não é mais do que sombra do que devia vir. É um sonho. A realidade é Cristo. Se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, por quê? Porque morremos e ressuscitamos. Podemos não viver plenamente, mas somos ressuscitados, acreditamos, chegamos pela fé. Então, se em Cristo estáis mortos para os princípios desse mundo, estamos mortos para o mundo, então por que ainda vos deixais impor proibições como se vivesseis no mundo? Eu não compartilhei, né? Espera aí. Frase difícil essa. Se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo, por que ainda vos deixais, lá no fim da página, por que ainda vos deixais impor proibições, como se vivesseis no mundo? Dois sentidos. O primeiro era que os judeus impunham muitas proibições. 613 mitzvot, preceitos para serem cumpridos. Não pode comer com o prato lavado lá de fora, tem que isso, tem que aquilo outro. Muito complicado. E o próprio Jesus dizia: esses preceitos não vieram de Deus, vieram dos homens. Então, muito cheio de proibições. E essas proibições causavam uma separação entre os judeus e os outros povos. E Paulo mesmo já falou: diante de Cristo não há judeu, não há grego, não há pagão, não há nada disso. Então isso causava uma diferença. Espera aí, deixa eu só concluir. E o outro sentido é o seguinte: nós podemos ter proibições dos homens, do poder político, por exemplo. E eu posso humanamente estar submisso, mas espiritualmente eu sou livre. Esse é outro sentido também para a frase. Pronto, Pereira, pode falar. Boa noite a todos. Olha a minha ignorância com relação a
circuncisão. Hum, Era feito no menino. E nas hum. meninas? Não tinha nada. A mulher era um ser humano. É a virgindade, é? O que ela conserva? Nossa, se ela perdesse a virgindade, era o fim do mundo. Ela estava condenada. Mas a mulher, eu sinto muito dizer, mas nessa cultura, ela mais parece um ser humano de segunda. Porque Paulo diz que não pode abrir a boca nos cultos. Aí eles dizem que não, mas na casa ela manda. Sim, mas na vida social é um horror. É um horror. Né? Então, as mulheres, inclusive na sinagoga, elas tinham que ficar separadas. Então, é uma coisa muito Absurda, complicada. é absurda mesmo. Infelizmente é. Mas sabe o Agora que me é? diga uma coisa: Velho quando o Testamento. menino fazia isso aí, Hum. ele ficava o quê? Puro? Ele estava dentro da união com Deus. Ainda que ele pecasse, provavelmente ele seria perdoado, porque ele cumpriu a união com Deus. É uma coisa muito esquisita. Tá? Na verdade, eu acho tudo muito esquisito. E Paulo realmente, para os cristãos, Paulo aboliu isso. Ele disse não tem valor nenhum. Então, supomos que isso não vem realmente de Deus. Né? A história conta que é Moisés, que não sei o quê, mas a gente supõe que isso não vem de Deus. Eu também penso assim: será que Deus, Criador, que a linguagem é o amor, ele ia fazer essa tolice de mandar fazer cortar uma pelezinha? Oxe, que Pois coisa é. mais maluca. E Jesus nunca, jamais mostrou esse tipo de preocupação. É verdade que, num primeiro momento, o plano divino estava sendo implantado entre os judeus. Mas tem um episódio lá de uma mulher pagã que vem e ele testa ela, tudo, para ver a fé dela. Mas ele vai e cura a filha dela. Para ele não tem diferença. E Paulo fala isso com toda clareza. Não há diferença. Então, uma das grandes coisas de Paulo foi eliminar essa distinção. E ele já falou na aula passada, ele veio unir os povos num só. Ele fala dois, os judeus e os pagãos. São muitos. Mas na linguagem dele é isso. E aqui ele está dizendo isso também. Ele fala: olha, não é isso que define nada. Tá? Então, onde a gente estava, é mais ou menos a mesma coisa. Por que você deixar impor proibições? Então, eu sou impedido de adorar a Deus porque não sou circunciso? É absurdo. Né? Como se vivesseis no mundo. Ele já disse: meu reino não é deste mundo, não é da matéria. E o próprio Paulo acabou de falar: despojar do nosso ser carnal. Então, o que significa um sinal no corpo carnal? Absolutamente nada. E isso Paulo deixa bem claro. Então eles dizem: sejam livres. E mesmo que seguir o poder político, seja livre. Né? Pode até cumprir pelo lado de fora, mas dentro o espírito é livre. E aí, ele prossegue dizendo assim, ó, quer ver? Ele diz, ele dá exemplo. Não pegues, não proves, não toques. Proibições essas que se tornaram perniciosas pelo uso que delas se faz e que não passam de normas e doutrinas humanas, justamente o que eu disse. Elas podem, sem dúvida, dar a impressão de sabedoria, enquanto exibem culto voluntário de humildade e austeridade corporal, mas não têm nenhum valor real e só servem para satisfazer a carne. Então ele diz com toda a clareza isso que a gente discutiu. Colossenses 3. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros.
Vós vos despistes do homem velho com seus vícios, ira, animosidade, maldade, palavras torpes, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente, vai sendo restaurado aos poucos, a imagem daquele que o criou até atingir o perfeito conhecimento. Então, por isso que Goldsmith fala de morrer o homem velho e nascer o homem novo. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, o ressuscitado. Ah, mas eu não vivo plenamente o ressuscitado. E ele continua, que se vai restaurando constantemente, segundo a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Consciência. Tudo que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 4. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, sal é sabedoria, e sabei responder a cada um devidamente. Saúda-vos Lucas, o caríssimo médico, e Demas. Então a gente fica sabendo que Lucas estava com ele. Acabou! 20 e 26. Conseguimos acabar Paulo. E na semana que vem, no domingo, nós começamos todo aquele ciclo, né, do corpo de dor. Eu acho assim que será extremamente oportuno, primeiro porque algumas pessoas se juntaram a nós com a coisa andando. E segundo, porque como segunda-feira eu vou falar um pouquinho mais do Ho'oponopono, será muito oportuno a gente retomar o tema do corpo de dor. Aprofundar, aqueles que já viram, aprofundar um pouco o tema e ter em mente que o corpo de dor, saber lidar com o corpo de dor, é, na verdade, o primeiro passo. É o primeiro passo, é por aí que a gente começa. Tomando consciência do que é que amarra a gente. É a mente no passado, é o apego no passado. Né? São os erros se repetindo que nem um disco quebrado. E que o Dr. Lin chama isso, o Eckhart Tolle chama de corpo de dor, e o Dr. Lin chama de memórias, programas. E o Goldsmith chama de condicionamento, mente condicionada. Olha, cada um dá um nome, mas todos estão falando a mesma coisa. Tá bem? Então, agradeço. Amanhã não está no texto porque foram coisas novas, mas eu vou falar mais um pouquinho do Ho'oponopono, tá? No sentido de comparar com Tolle, com Goldsmith, etc. Então, gratidão imensa, uma boa noite para vocês. Boa Amanhã noite. uma aula extra, na verdade. Shalom. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos.